Olá, meninos, tudo bem, queridos? Nonos anos. Continuando a matéria concordância verbal, tava assim, meio pesado, muitas regras. Paramos um pouquinho para respirar, para ir para a concordância com o verbo ser. O verbo ser, ele é um verbo especial aí. Então, por isso, merece uma atenção especial. Então, vamos ver aí o que que ele tem de novo para nós. Ele tem as suas regrinhas próprias. Bom, se o sujeito do verbo ser for um pronome, aqui é um pronome, ó, não é uma pessoa, não é um substantivo. O verbo ser fica no plural, certo? Isso aqui é um pronome, não é um substantivo. O verbo ser fica no plural, certo? Aquilo, isso. Então, eu estou mexendo com pronomes demonstrativos. Então, verbo ser no plural. Eu sou, eu era, ele era, tá? Aqui é porque o verbo ser está no passado. Vamos lá. Então, verbo ser concorda com o sujeito quando ele for representado por nome próprio. Agora é diferente. Se eu tenho, ó, acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Isso aqui não é pronome, é um substantivo, né? No caso, o nome próprio aqui. Os Miseráveis é o nome do livro. Garrincha, é o jogador, acha o verbo, chama ele de verbo, pergunta para ele quem. Então, olha só. Se, se ele estiver trabalhando para nomes de pessoas, ele vai concordar com o nome dessas pessoas ou dessas obras. Os Miseráveis é o nome de um livro famosíssimo do Victor Hugo. Lindo. Se vocês puderem assistir, tem um filme no YouTube. Perfeito, maravilhoso. É a história de um senhor, né, o Jean Valjean, que ele é preso por 20 anos por ter roubado um pão, porque a família dele estava passando fome. Então entra naquela questão, né? A culpa é da pessoa ou a culpa é do sistema? Será que o sistema ele é capaz de mudar a pessoa? Isso aí é um assunto para debate. Nossa aula de redação. Muito bom. A gente pode usar aqui a obra Os Miseráveis. Então, vamos repetir aqui, volta para a gramática, professora. Ensina gramática, sai da literatura. Os Miseráveis é o nome da obra, nome próprio, tá no plural, então, verbo no plural. Garrincha é o nome do jogador, tá no singular, então, verbo no singular, simples assim. Bem tranquilo. Bom, se por um acaso esse sujeito está referindo a objetos, bom, olha aqui, ó, a tristeza são os dias perdidos da juventude. Bom, na verdade aqui eu concordo com os dias, não com a tristeza. Por isso que o verbo está no plural. Ele concorda, na verdade, com o predicativo. O que que é o predicativo dele? O que vem após. No meio da chuva, o coração do carro são as palhetas e os limpadores. Então, aqui no caso, o verbo concorda com quem? Com o que vem depois dele, que são os predicativos. Isso é muita regra para o verbo ser, por isso nós dividimos. Bom, com pronomes pessoais, caso reto, ele é, obviamente, Pedro das Neves sou eu. Nunca falo é eu. Fulana, é eu. Não. Nunca, never, jamais. Por quê? Porque se eu fosse conjugar, eu conjugaria eu sou, não é assim? Então por que que a gente fala
Aline, eu? Não, sou eu, tá? As expressões é muito, é suficiente, não vai para o plural, gente. Muito, pouco, suficiente. Não vai para o plural. Ah, mas aqui eu tenho 500 gramas, 10 minutos. Mas depois eu tenho pouco, eu tenho muito, eu tenho suficiente. Então não vai para o plural. 500 gramas são pouco? Não. Por quê? Porque bem seguido aqui, ó, do pouco. 10 minutos são muito tempo ao seu lado. Ui, corre. Errado. Por quê? Vem muito aqui. Então, na verdade, trabalha para o muito, não para os 10 minutos. 5 quilos é muito. Gente, mas 5 quilos está no plural. Então, peraí, deixa eu consertar aqui. 5 quilos são muito. Diminui isso aí para mim. E errou. Falou errado lá na padaria. Não, 5 quilos aí de pão são muitos. Não, 5 quilos também realmente é muito, né? Errou. Por quê? Se aparecer muito, pouco, suficiente, o verbo ser fica no singular, tá? Ah, você vai ter que ver esse vídeo várias vezes para você se lembrar disso, dessas regrinhas. Bom, e quando o verbo ser trabalha para horas e datas? Hoje são, ai, virou uma guerra isso aqui. Hoje hoje são 25 de agosto. Gente, se ele está trabalhando com horas, datas e distâncias, ele vai concordar com o numeral, com a hora, com a data ou com a distância. Olha só, hoje são 25 de agosto. Por quê? 25 é o quê? Plural. Acha o verbo, chama ele de verbo. Por que que ele concorda? Se ele está trabalhando para dias, horas e datas, ele vai concordar com o quê? Com o número desses dias, dessas horas aí, né? Desses dias, dessas datas. Já é meio-dia, porque meio-dia fica no singular, né? São 2 horas. Eu posso falar, que horas são? É 2 horas. Errou. Ficou feio. Para que tá feio. Ficou feio, disfarce. São 2 horas. Que horas são? São 11h30. Tá quase na hora de ir embora. Então, se o verbo trabalhar para datas e horas, ele vai concordar com o número dessa data e dessa hora. Simples assim. Bom, queridos, então é isso. Eu sei que são muitas regras, por isso nós dividimos. Eu tenho que estudar? Tenho. No livro está lá todas as regrinhas, tudo bem? E com exercício nós resolvemos isso aí, praticando, e logo, logo tiraremos tudo de letra. Concordância nominal é muito mais fácil do que nós pensamos. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.